Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana da Ventilação Mecânica Segura. 8 horas da noite, a nossa primeira aula vai começar. Parabéns para você que está aqui pontualmente às 20 horas para a nossa primeira aula dessa semana, fazer de você um profissional seguro diante da ventilação mecânica. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Igor Seric. Eu sou o fundador, digamos assim, criador do curso Ventilação Mecânica Sem Erro, VSE, que é um curso que tem como objetivo realmente levar a ventilação mecânica da maneira mais prática e didática para você se tornar um profissional seguro, que atende qualquer paciente grave, em qualquer situação, sem medo de tomar decisões erradas. Eu fico muito feliz de ver que gente do Brasil inteiro interessado em aprimorar os seus conhecimentos de maneira que os seus pacientes sejam bem atendidos. Eu fico muito feliz com o seu comprometimento, com a sua responsabilidade, né, com o seu paciente, com a sua carreira. Vamos começar a nossa Semana da Ventilação Mecânica Segura, de maneira que nessa semana eu vou te dar o passo a passo, um caminho prático, de maneira simples. Ventilação mecânica não precisa ser ensinada de forma complicada, né? Quem é meu aluno sabe que eu tento ensinar a ventilação mecânica da maneira mais simples e prática possível. E nessa semana eu vou te dar um caminho prático para você perder o medo de ventilar seu paciente grave. Nessa semana, hoje, começa hoje, né? Você precisa estar comigo hoje, amanhã, quinta-feira, e eu resolvi fazer uma aula ainda extra no domingo, para a gente completar esse caminho prático e realmente eu consegui dar o melhor conteúdo. Esse curso é totalmente gratuito, viu, gente? O objetivo mesmo é de não deixar nenhuma barreira para que você deixe de estudar ventilação mecânica, né? Então, durante essa semana, não perca nenhum dia, porque a gente vai trilhar um caminho junto. Eu vou pegar na sua mão e vou dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui é desse jeito, e da maneira prática, você consegue aplicar no próximo plantão, você já consegue aplicar o que você vai aprender aqui, tá? E você que está aqui, né? Você merece realmente que eu te dê os parabéns pela sua responsabilidade, pelo seu comprometimento, porque você está comprometido pontualmente, 8 horas da noite, aqui, como a gente tinha combinado, tá? Então, isso já mostra, né, a grandeza da sua responsabilidade, já mostra que você é um profissional responsável consigo mesmo, com a sua carreira e com o seu paciente em ventilação mecânica. Parabéns a todos que estão aqui, mas em especial, eu quero parabenizar aos acadêmicos que estão aqui. Você que ainda na faculdade procura realmente se especializar, procura se aprofundar, já que a faculdade ela não aprofunda um tema como ventilação mecânica, não aprofunda temas relacionados a essa área de terapia intensiva, e isso acaba sendo uma grande lacuna, um grande buraco. Então, parabéns para quem é acadêmico. Se você ainda está na faculdade e é acadêmico, coloca aí, eu sou acadêmico, e parabéns especial para você que é acadêmico, que está aqui junto comigo. Agora, eu vou colocar aqui, né, para você saber para quem é esse curso gratuito de ventilação mecânica, certo? Durante todo o tempo de planejamento, eu tentei, né, fazer nesse conteúdo voltado para fisioterapeutas, médicos e enfermeiros que querem ter segurança em atender pacientes graves na ventilação mecânica, querem conduzir o desmame da ventilação mecânica de maneira certa. Se você quer perder o medo diante de discussões clínicas, por exemplo, discussões multiprofissionais com os médicos, com os seus colegas de profissão. Se você quer perder esse medo, esse curso é para você. Se você quer aprender a identificar e corrigir assincronias, saber no gráfico o que está aparecendo, como corrigir uma assincronia, entender os gráficos e dominar ajustes da ventilação mecânica. Se você tem o interesse, né, em um desses objetivos, esse curso é para você. E olha só, como eu falei para vocês, né, a minha intenção aqui é realmente te levar a um conhecimento prático. E alguns alunos meus, né, me mandam mensagens que me deixam muito felizes, como essas aí, justamente por eu estar entendendo, estar vendo que o método que me fez aprender ventilação mecânica, que é o método que eu ensino, tem dado certo.
Então, ó, teve uma aluna que falou assim: obrigado, professor, por suas aulas. Desde que comecei a lhe acompanhar, comecei a ter mais segurança em atender pacientes na UTI. Gente, eu tive aulas de UTI no início da minha carreira que não me davam segurança, né? E quando eu vejo que as minhas aulas levam o aluno a ter segurança para trabalhar e atender os pacientes de UTI, eu vejo que eu estou usando um método que depois, né, eu tive acesso, né? Alguns professores me ensinaram ventilação mecânica desse jeito, pegando a teoria e transformando em prática, e aí sim eu consigo replicar isso. Eu consigo passar o que me fez ter segurança para os meus alunos. Outra aluna mandou assim: é a primeira vez que vejo sua aula e fiquei extremamente encantado com a forma de ensinar. Empolgação e interesse em passar o conteúdo, e falou de muita coisa que eu vivencio dentro da UTI. Não adianta a ventilação mecânica, gente, desconectada com o que se vive dentro da UTI. E eu trabalho atualmente, né, atendo pacientes em UTI e já faço isso há mais de 15 anos. E aí ela fala que, né, é uma grande falha que ela sente em profissionais em passar o conteúdo, né? Ela acredita, né, que sempre passam uma receita de bolo. E você que já me acompanha, já me conhece, sabe que eu não dou receita de bolo, eu não faço uma proposta de ventilação que serve para todo mundo, porque não é assim que você vai ter segurança na ventilação mecânica. Se você ventilar o seu paciente baseado em conceitos teóricos apenas, em fórmulas, você não vai se sentir seguro, porque você não vai aprender a pensar, a raciocinar a ventilação mecânica. Então, esses depoimentos, eles me deixam felizes. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que esse método que me fez aprender ventilação mecânica tem feito muita gente aprender ventilação mecânica. Ó, uma outra aluna colocou assim: aprendi super bem com o seu método, consigo me identificar, né? E outra pessoa também falou que o curso foi muito produtivo desde a primeira aula, já ajudou demais, e principalmente por começar com a fisiologia respiratória na ventilação mecânica. Os 5 principais erros que colocam o seu paciente em risco. E por que eu quis começar dessa maneira, né? Por que eu quis começar assim, né? Falando dos 5 principais erros, para que você identifique se você já trabalha, se eles acontecem ou não, se você comete ou não esses erros, e você passe a não cometê-los mais. Quando eu mostro os erros, por exemplo, como que eu identifiquei que eu cometia muitos erros no início e que eu aprendi errado? Quando uma pessoa chegou e me mostrou a maneira certa. Quando uma pessoa chegou, né, e me mostrou e falou: olha, isso, segundo essas evidências científicas, essa maneira aqui está errada. Mas eu chegar e falar: mas eu fui ensinado assim. Mas o meu professor falou isso. Mas o preceptor da minha residência fazia desse jeito. Mas só que a pessoa, ela me mostrou do ponto de vista racional, fisiológico e do ponto de vista de evidências científicas. Não tinha o que eu questionar, gente. Tem muita gente que fica no erro por orgulho, por ser orgulhoso. E você não vai ficar. Não vai ficar porque o erro, a atuação nossa diante do paciente não é sobre você, não é sobre o seu colega, quem está certo, quem está errado, não. É sobre o que é melhor para o paciente, é sobre o que vai fazer bem para ele. Para algumas coisas a gente já tem evidências científicas bem embasadas, para outras ainda não. E essas que a gente ainda não tem, a gente tem um raciocínio clínico por trás delas. Então também é importante isso, a gente pensar em raciocínio fisiológico, em raciocínio clínico, tá bom? Mas antes de eu começar o conteúdo, eu esqueci de falar uma coisa aqui para vocês, gente. No final dessa semana, né, eu vou abrir a turma do meu curso, né, de ventilação mecânica, meu curso completo de ventilação mecânica, que é o VSE, né, o Ventilação Mecânica Sem Erro. E no final dessa aula, eu vou te dizer como você pode ganhar uma vaga, né, um acesso totalmente gratuito a esse meu curso completo de ventilação mecânica. Então, fique até o final, que eu vou te falar como que você pode, né, concorrer a essa vaga no meu curso, no VSE, o Ventilação Mecânica Sem Erro, onde eu coloco todo o meu método de ensino na ventilação mecânica. Tá certo? Boa noite, Léo. Boa noite, Marcelo. Vai ficar gravado assim durante essa semana, mas participa aqui, fica ao vivo aqui comigo, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Grande expectativa para aprender e compreender essa disciplina desafiadora da Unesa Rio de Janeiro.
Muito bem, gente. Parabéns aos acadêmicos que estão aqui. Parabéns para você que desde a faculdade já busca se aprimorar. Não deixe que essa lacuna lhe persiga na sua formação. Preencha essa lacuna da ventilação mecânica. Se a faculdade falhou com você, se o ensino, né, o método de ensino que estão lhe colocando falhou com você, você não vai falhar com você mesmo. Tá? Você não vai falhar com você mesmo. E você está aqui já mostra isso. Tá bom? Então é isso, gente. No final da aula, eu vou falar como que você vai concorrer, tá? A essa vaga no meu curso de ventilação mecânica VSE. Quais os objetivos dessa aula, gente? Te mostrar os 5 erros, como eu falei, né, que acabam colocando o seu paciente em risco. A gente sabe que paciente grave, eu sempre falo isso, tá? Você está em situação ali que o paciente ele não tem mais... depois da UTI, não tem mais como ele ter um tratamento mais especializado, um tratamento mais intensivo, né, do que a terapia intensiva. Então, naquele momento, ele está no auge do que a medicina, do que a ciência, do que as ciências médicas, né? E aí inclui a fisioterapia, inclui a enfermagem, o que de melhor nós sabemos e o de que melhor nós podemos aplicar. Não existe nada além da UTI. A UTI é o último estágio de tratamento do paciente. Então, decisões erradas, né? Naquele momento ali, né? Ajustes equivocados, decisões baseadas na nossa cabeça, nas nossas ideias, elas colocam o paciente em risco. Tá? Elas colocam o paciente em risco. Por isso, eu vou citar alguns erros aqui para vocês e a maneira correta de fazer. Tá? Então, eu vou ensinar de maneira prática as bases fundamentais para você entender ventilação mecânica, tá? E facilitar o teu raciocínio clínico, tá? Erro número 1, gente. Quem me segue, quem é aluno do VSE, quem me segue no Instagram, quem já assistiu alguma aula de ventilação mecânica minha, sabe que em todas as aulas, em todos os temas, eu insiro, né, fisiologia. Porque o erro número 1 que faz as pessoas não entenderem ventilação mecânica, ventilar sem entender, né? O que está acontecendo ali é por ignorar fisiologia. E quando eu digo ignorar fisiologia, eu não falo só de não ligar, de não ler, de não levar em consideração a fisiologia. Mas quando eu falo ignorar, é de não compreender, entendeu? É de você ignorar, é você não saber fisiologia como você deveria saber. Tá? E mais uma vez, pode também ter sido falha do seu sistema educacional, de onde você está inserido, da sua faculdade, do seu professor. Tá? Então, é responsabilidade minha te fazer entender. Assim como foi a responsabilidade do seu professor, que se você não entendeu, acabou não cumprindo. Então, toda vez eu vou ficar perguntando, vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Tá? E vocês vão me dando feedback aqui no chat, vocês vão falando, vocês vão perguntando, porque é importantíssimo você não ignorar a fisiologia, tá? Se você está fazendo outra coisa, agora você para, tá bom? Eu contei história, eu falei do método, eu falei, parabenizei vocês, mas agora eu preciso que você preste atenção, tá bom? Agora, eu vou falar de temas que são um pouco complicados, né, de entender se você está disperso, tá? E como eu sei que você quer aproveitar esse curso gratuito ao máximo, gente, ao máximo, então preste atenção, anota, tá? Que o que eu vou te ensinar aqui vai fazer muita diferença na hora de você avaliar o seu paciente em ventilação mecânica, tá? Você não vai mais ignorar a fisiologia, tá bom? O que acontece, gente? Fisiologicamente, o nosso sistema respiratório, o nosso pulmão, ele trabalha com um sistema de pressão, de pressões. Eu tenho a pressão atmosférica do ar e eu tenho uma pressão intrapulmonar, tá bom? Eu também estou animado, Andressa. Andressa está animada demais. Eu também estou animado porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, elas são muito comprometidas. Mais de 1.000 inscritos no curso. A gente tem quase 150 pessoas aqui. Então, são pessoas comprometidas com esse conhecimento. E eu também fico muito animado por isso. Olha só essa imagem aqui, tá? A parede torácica envolve o pulmão. E entre a parede torácica e o pulmão, tem um espaço que ele é virtual. Aí aparece um pouco afastado, né? Em termos didáticos. Mas a pleura, o espaço pleural, são 2 camadas coladas, tá bom?
Não existe um espaço real e sim um espaço virtual. Quando eu digo virtual é porque elas estão coladas e tem um líquido que faz elas deslizarem, tá? E nesse espaço pleural, ó, pleura parietal, pleura visceral, coladas nesse espaço entre uma pleura e outra, que a gente tem um espaço pleural, a gente tem uma pressão subatmosférica. Ou seja, uma pressão menor do que a pressão atmosférica, que é a pressão intrapleural. Então, ela é em torno ali de menos 4 a 5 milímetros de mercúrio, tá bom? Abaixo da pressão atmosférica. E a pressão dentro do pulmão, com o pulmão em repouso, ela é igual à pressão atmosférica. Por quê, Igor? Porque o ar, os fluidos, o líquido, eles se movimentam por diferença de pressão. Grava isso, anota isso agora, porque essa é a base de toda a ventilação. O ar se movimenta por diferença de pressão. E ainda anota embaixo assim, que é a mesma coisa, mas para você nunca mais se confundir. O ar se movimenta por gradiente de pressão. Gradiente de pressão é a mesma coisa que diferença de pressão. Tá bom? Então, quando eu falo de gradiente de pressão, de diferença de pressão, eu estou falando do ar se movimentando. Então, o ar entra e sai do pulmão por diferença de pressão. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho uma pressão atmosférica que é igual à pressão intrapulmonar, então eu não tenho diferença de pressão, o ar não se movimenta. Só que na cavidade pleural, ao redor do pulmão, eu tenho uma pressão que subatmosférica, menor do que a pressão atmosférica. Então, esse meu pulmão, gente, com essa pressão negativa ao redor dele, ele tem uma tendência a expandir. Ele tem uma tendência a abrir, porque a pressão negativa é como se puxasse ele para fora. Tá? Então, a minha parede torácica ali, ela tem uma tendência de abrir, só que o meu pulmão, a composição dele ali, os alvéolos, o parênquima pulmonar, a estrutura dele tem uma tendência contrária, tem uma tendência a fechar, a colapsar. Esse equilíbrio entre a tendência a abrir e a tendência a fechar faz com que ocorra o equilíbrio da pressão intrapulmonar com a pressão atmosférica. Então, eu tenho aqui nessa imagem, olha só, um pulmão que tende a expandir, né? Uma força de expansão, que são os músculos intercostais externos, o músculo diafragma, e uma força de retração, com a tensão superficial dos alvéolos. Tá? O alvéolo ele tem uma tensão superficial que tenta colapsar. O que ajuda a impedir esse colapso é a surfactante. Então, eu tenho uma surfactante que ajuda a impedir esse colapso alveolar, tá bom? E essa retração elástica. Ele tem também, a composição dele, uma retração elástica. E essa retração elástica faz ele tender a fechar. E a composição ao redor do pulmão, essa cavidade pleural, com o líquido pleural ali sendo reabsorvido todo momento, causando essa pressão subatmosférica, segura o pulmão aberto, digamos assim, né? De maneira bem que dê para entender. Tá? Então, eu tenho essa dinâmica, né? De o pulmão tentar fechar e o pulmão tentar abrir com a caixa torácica. Esse equilíbrio, vou voltar aqui para essa outra imagem, esse equilíbrio faz com que o meu pulmão ele fique com uma quantidade de ar lá dentro, ele não fecha completamente, tá? Que se equilibra com a pressão atmosférica. E o que movimenta o ar é a diferença de pressão. Então, quando eu faço força, né, diafragmática, quando eu faço força na minha musculatura respiratória, esse gradil costal, né, ele vai tentar expandir, então ele vai diminuir a pressão de dentro do pulmão. Ele vai tornar a pressão negativa, e aí ela não está mais equilibrada com a pressão de fora. Se eu fiz a pressão ficar negativa dentro, por causa do esforço da musculatura, o ar entra para reequilibrar a pressão. O ar se movimenta de um lugar de maior pressão para um ambiente de menor pressão, para equilibrar as pressões. Então, eu tenho um equilíbrio de pressão, um movimento de ar, conforme eu faço esforço inspiratório. Isso aqui é fisiologia respiratória, tá, gente? Isso aqui é fisiologia respiratória. Quando a gente joga ela para um gráfico,
né? Eu tenho a pressão negativa totalmente diferente da pressão positiva. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico, tá bom? No lado aqui, né, na parte mais esquerda, eu tenho um gráfico de respiração espontânea e da parte direita um gráfico de ventilação mecânica invasiva com um ciclo controlado, ou seja, sem esforço do paciente. Na respiração espontânea, o volume sobe na inspiração e desce na expiração. Na ventilação mecânica, a mesma coisa, o volume de ar entra e o volume de ar sai. Não tem problema, o gráfico de volume ele é muito simples de compreender, gente. É volume de ar entrando e volume de ar saindo, tá? De fluxo, qual é a análise do gráfico do fluxo? Eu tenho um fluxo da parte positiva, que é a fase ins, e tenho um fluxo abaixo da linha de base, da parte negativa, que é o fluxo ex. Fluxo é movimento de ar para dentro e para fora também. Então, eu tenho fluxo de ar entrando e saindo, assim como na ventilação controlada. Só que na ventilação controlada, o meu fluxo, nesse gráfico aí, é fixo. Ele não varia nesse gráfico, né? Específico, tá bom? Ele pode variar. E o gráfico de pressão é o gráfico que mais muda. Por quê? Porque na ventilação mecânica eu tenho pressão positiva e na ventilação espontânea eu tenho pressão negativa. Então, o que significa isso, gente? O esforço respiratório na ventilação espontânea, nessa que eu estou fazendo, nessa que você está fazendo aí, né, o esforço inspiratório, ele faz cair a pressão dentro do pulmão. E isso já te ajuda a entender o quê? Já te ajuda a entender que quando o paciente em ventilação mecânica fizer esforço muscular, a pressão cai. Mesmo que a ventilação mecânica seja pressão positiva. Anota isso aí. Sempre que o meu paciente fizer esforço muscular inspiratório, ele vai derrubar a pressão. Ele vai fazer com que a pressão ela varie para baixo. Mesmo que seja pressão positiva. Se for, por exemplo, uma pressão positiva de 10 e ele fizer um esforço, ele pode movimentar para 8, para 7. Se a pressão positiva ali for 5 e ele fizer um esforço, ele pode movimentar essa pressão para 3, para 2, até para 0 e até tornar essa pressão negativa, se o esforço dele for vigoroso. Mais outra anotação aí, presta atenção. Quanto maior o esforço muscular inspiratório, mais negativa é a pressão. Então, se você vê um paciente em ventilação mecânica que a queda de pressão dele é muito acentuada, é porque ele fez um esforço inspiratório muito alto, muito importante. Ele está com um esforço exagerado. O primeiro erro é esse, é ignorar a fisiologia. É não saber que, fisiologicamente, a minha respiração é por pressão negativa. E na ventilação mecânica, a minha respiração é por pressão positiva. Então, o que acontece aqui? A ventilação fisiológica é por pressão negativa e a ventilação mecânica é por pressão positiva. E aí, cai por terra um erro que é ensinado e que é difícil de deixar para trás, porque muita gente ainda fala nisso. PIP fisiológica não existe, gente. Porque não tem pressão positiva na fisiologia. E PIP é pressão positiva. Então, nós não temos PIP nesse momento aqui, sem ventilação mecânica. Eu não tenho pressão positiva dentro do meu pulmão. Eu não tenho lá. O que eu tenho? Eu tenho uma pressão equilibrada com a pressão atmosférica. Só que tem ar dentro do pulmão. Lembra que eu falei? Né? Tem ar no sistema respiratório equilibrando o ambiente intrapulmonar, né, do ambiente externo. Então, nessa situação em que eu tenho ar dentro do pulmão, eu tenho o quê? Se a gente for estudar volumes e capacidades pulmonares, eu tenho o meu volume de reserva expiratório e o meu volume residual. Então, sempre vai ter ar dentro do meu pulmão, mesmo que eu solte todo o ar, faça força expiratória, ainda vai sobrar ar dentro do pulmão, que é justamente esse equilíbrio entre o pulmão querer expandir e o pulmão querer colapsar. E esse equilíbrio faz com que eu tenha esse volume de ar, que é a capacidade residual funcional, certo? Que não é pressão positiva, tá? Ele está equilibrado com a pressão atmosférica, tá? E aí o que acontece? Nesse caso,
Na ventilação mecânica, eu adiciono uma pressão positiva no final da expiração, que é a PIP, justamente para preservar esse volume, justamente para preservar a minha CRF. Então, a famosa PIP fisiológica que falam, nada mais é do que a pressão positiva para preservar a CRF, a capacidade residual funcional. Porque o paciente está sedado, o paciente está deitado, o paciente tem uma afecção ali pulmonar, né? Pode ter uma doença pulmonar que faz com que ele tenha uma tendência ao colapso, pneumonia, né? E só o fato dele estar deitado num leito, né? E anestesiado, sedado, com a musculatura de certa maneira hipotônica e tendendo a um enfraquecimento, né? Ele não usa a musculatura pode enfraquecer. Essa caixa torácica dele perde um pouco essa capacidade de manter o pulmão aberto. Então, se coloca uma PIP, mais ou menos ali em torno de 5, para tentar manter esse pulmão aberto, mesmo nessas situações adversas. Então, o que acontece, gente? PIP fisiológica não existe, justamente pelo que eu expliquei aqui, né? Existe o quê? A ventilação espontânea, que é por pressão negativa, e a ventilação mecânica, que é por pressão positiva. E nessa ventilação por pressão positiva, eu adiciono a PIP para manter o que na fisiologia se chama capacidade residual funcional, e não PIP fisiológica, tá bom? Ninguém mais vai cometer esse erro. Todo mundo aqui já sabe o que é PIP fisiológica, tá? E agora você, né, diante de um paciente em ventilação mecânica, você entende que ele é um paciente que ventila por pressão positiva e não por pressão negativa. E o paciente em fisiologia, né, o paciente sem ventilação mecânica, ele ventila por pressão negativa, tá bom? Então vamos lá. Erro número 2, tá bom? Não ajustar a FO2 para evitar a hiperoxemia. Assim como o erro 1, você não entender de fisiologia, coloca o seu paciente em risco, porque você não entende o que está acontecendo ali no pulmão, graficamente, você não entende que quando ele faz força, a pressão cai, você não entende que PIP, ela ajuda a manter CRF. Se você não entende de fisiologia, você coloca seu paciente em risco. E todos os dias, gente, não é exagero, todos os dias eu vejo esse erro número 2 acontecer. Eu trabalho em um hospital que nem todo paciente em ventilação mecânica tem sempre pessoas com expertise em ventilação mecânica atendendo eles. Então, nem sempre tem fisioterapeuta, nem sempre tem médico com experiência em ventilação mecânica, nem sempre tem enfermeiro que domina ajustes de ventilação mecânica. Então, muitas vezes, os pacientes eles ficam sob cuidados de pessoas que cometem demais esse erro. Pessoas formadas há muito tempo, gente. Pessoas com uma bagagem, né, grande em atendimento de paciente grave. E não conhecem nenhuma dessas literaturas que eu coloquei aqui. Eu coloquei 3 só. Mas se você for ver, abrir, depois você pega essa literatura todinha aí, eu vou mandar todo o material de apoio, gente, lá no grupo do curso gratuito, viu? No grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, não está inscrito no curso gratuito, você precisa se inscrever, entrar no WhatsApp, que lá vai ter o resumo dessa aula com o material de apoio. Vou mandar essas referências, esses artigos para vocês. Esses artigos, eles mostram, gente, que hiperoxemia mata muito mais, às vezes, até do que hipoxemia. Já foi relacionada com a mortalidade, a hiperoxemia, em diversos estudos. Pacientes que têm PaO2 muito alta, PaO2 acima de 300, PaO2 acima de 200. Pacientes com hiperoxemia, o que é isso? Excesso de oxigênio. A gente ouve falar muito de hipoxemia, né? Hipóxia, hipoxemia, tal. Hiperoxemia, gente, mata bastante, né? Está relacionada diretamente com o aumento de mortalidade. Então, é muito grave você não ajustar a FO2 para evitar essa hiperoxemia. Ou seja, da feita que o paciente é entubado, da feita que você coloca ele em ventilação mecânica, da feita que você começa a avaliar como ele está, o primeiro ajuste é na FO2.
Primeiro ajuste é na FiO2, é você buscar uma saturação periférica confiável, é você buscar uma gasometria e ajustar a FiO2 para quanto, Igor? Para atingir o alvo de saturação. A gente vai falar de alvo de saturação aqui. Uma dessas literaturas, ela mostra um alvo de saturação, né, um guideline, né, sobre oxigenoterapia, e a gente vai falar de alvo de saturação. Mas o que eu quero que você entenda, e você nunca mais vai cometer esse erro, é que você não pode, né, ignorar o ajuste da FiO2, você não pode deixar para depois, porque o paciente está saturando bem. Porque o paciente está saturando 99, 100. Na verdade, um paciente que está saturando 99, 100, se você entende isso que eu estou falando, se você lê esses artigos aqui, ou pelo menos lê como ele foi conduzido, né, o que eles concluíram desse artigo, se você tem esse conhecimento, você começa a se incomodar com saturação de 99 e FiO2 alta. Você começa a se incomodar, porque você sabe que se aquela saturação de 99 é às custas de uma PaO2 de 200, 250, esse paciente ele está fazendo lesão pulmonar. Tá? Olha aqui a balança, né? Hipóxia e hiperóxia. Por que você tem que estar no meio disso? O paciente não pode estar nem hipoxêmico, nem hiperoxêmico. Né? Por quê? Porque a hipóxia, todo mundo sabe, falta de oxigênio faz mal. Diminui a entrega de oxigênio para os tecidos. Né? Você tem morte celular, você tem falência dos órgãos, né? E você tem vasoconstrição pulmonar com a hipóxia. A vasoconstrição hipóxica, tá bom? E a hiperóxia, gente, que ninguém fala. Olha, você tem lesão pulmonar, você tem uma diminuição ali do débito cardíaco, você pode ter uma diminuição do débito cardíaco, você pode ter uma diminuição, né, desse volume de sangue ali injetado pelo coração. Você tem ali uma produção de espécies reativas de oxigênio que são tóxicas, né? E você tem também ali, né, vasoconstrição periférica e coronária. Ou seja, você diminui o aporte de oxigênio de qualquer maneira, né, o aporte de sangue com essa vasoconstrição periférica e coronária. A hiperóxia, gente, ela lesa pulmão, ela é tóxica e ela já está associada a aumento de mortalidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso que, olha aqui a conclusão, né, de um dos estudos que eu trago para vocês. Suplementação de oxigênio é comum e frequentemente necessária para o tratamento de pacientes graves na UTI. Beleza, isso todo mundo sabe. Que o oxigênio ele é essencial, ele é fundamental, tá? Mas um crescente corpo de evidências estabeleceu que a suplementação de oxigênio de rotina, por exemplo, com pacientes em infarto, esse trabalho focou em pacientes infartados, né? É desnecessária e potencialmente prejudicial. Ou seja, colocar oxigênio só porque infartou. Colocar oxigênio só porque é um paciente de AVC. Isso existe ainda demais, né, na cabeça das pessoas. Paciente infartado, coloca oxigênio. Paciente com AVC, coloca oxigênio. A hiperóxia, especialmente no cérebro vulnerável pós uma ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo, que é outra situação. O paciente fez parada cardiorrespiratória. Depois, né, das medidas de ressuscitação cardiopulmonar, o paciente voltou, como a gente chama, né? O paciente voltou, conecta ele no ventilador. O pessoal vai lá e desce o dedo na FiO2. Aumenta. Então, a hiperóxia, nesses casos de pós-ressuscitação, também está associada a maior mortalidade e piores resultados neurológicos. Então, gente, me perguntaram aqui, o Jonas perguntou, existe FiO2 ideal? Existe. Qual é a FiO2 ideal? A FiO2 ideal é aquela que você ajusta de acordo com o alvo de saturação. Então, você tem aqui um alvo de saturação a buscar, tá? E esse alvo de saturação, né, ele vai ser determinante para você encontrar isso, essa FiO2 ideal. Esquece cálculo, esquece fórmula. Você vai perseguir a saturação alvo para o seu paciente, tá? E aí, claro, você tem que ter cuidado para saber se a saturação que está aparecendo ali, a saturação do monitor, ela está confiável. Se a curva pletismográfica está
confiável, se a perfusão periférica do paciente, né, o índice de perfusão, aquela barrinha que fica oscilando, né, se o índice de perfusão está adequado. Se for uma leitura de saturação periférica confiável, se baseie nela. Senão você vai ter que se basear na saturação da gasometria, tá bom? E aí, por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque um outro estudo, ele pega, né, esse guideline aí, né, ele pega e, baseado nas evidências, baseado, como eu falei em vocês, são muitos estudos já, ele recomenda aqui um alvo de saturação entre 92 e 96. Ou seja, né, se o paciente tiver com uma saturação ali abaixo de 92, né, você pode implementar oxigênio. Aumenta FO2. Se o paciente não tiver ventilação mecânica, implementa oxigenoterapia para atingir ali um alvo acima de 92. Porém, existe também um limite superior ali, 96. Então, passou de 96 a saturação, você pode diminuir a oferta de O2. Gente, alvo de saturação não é 99, não é 100%, não é 98, nem 97. É no máximo 96. Ah, professor, mas eu já não estou dando oxigênio para o paciente e ele está saturando 99. Maravilha, você não está adicionando oxigênio. Então, ele pode saturar quanto ele quiser, ele não vai estar fazendo hiperóxia. O problema é ele saturar 99 e você adicionando oxigênio a ele. Você fazendo uma FO2 de 30, de 40, tá? Então, a saturação, e aí a Thaís perguntou, saturação periférica ou arterial, né? Já, assim, já te respondendo, como eu falei ainda agora, né? Se a saturação periférica ela for confiável, usa ela. É saturação periférica arterial, tá? Se ela não for confiável, você usa a saturação arterial da gasometria. Mas saturação periférica é a saturação arterial, tá bom? Só que é medida de maneira não invasiva. Se ela tiver confiável, pode te basear nela. Esse estudo é baseado, olha aqui, ó, em, né, oxigênio, saturação, né, no capilar periférico, tá? Esses valores aqui, eles são de saturação periférica de O2, tá bom? Alvo de saturação, 92, 96. Tá bom? Então, a titulação da FO2 com a FO2 ideal é a que vai atingir esse alvo. Então, eu vou buscar o meu paciente ficar com esse alvo de saturação. E aí eu vou usar a menor FO2 possível para atingir esse alvo. Quando eu me formei, depois na residência também, né, ainda uns anos trabalhando depois da minha residência, eu tinha uma ideia, não só eu, muita gente tem isso ainda hoje, infelizmente, né? Que você diminui ali a FO2 para 40%, 30% no máximo do paciente de ventilação mecânica. Era impensável para mim deixar o paciente com 21% de FO2, que é a porcentagem do ar ambiente, né? Não, ele está em ventilação mecânica, tem que colocar um pouquinho a mais de oxigênio. Eu falo, gente, eu fiz isso, tá? E se você faz, a partir de hoje você não vai mais fazer. Hoje, a maioria dos meus pacientes em ventilação mecânica, hoje eu tenho, hoje de manhã na UTI eu atendi, acho que tinham ali na UTI seis pacientes em ventilação mecânica, né? Desses 6 pacientes em ventilação mecânica, 5 estão com FO2 a 21%. Saturando ali 94, 95, tem um que está saturando 92, então a qualquer momento a gente pode precisar aumentar, mas saturando ali 92, 90, ele fica variando, 92, 93, está com uma FO2 de 21%, está dentro do alvo. Isso não é, tem gente que fica incomodado, olha, o paciente está desaturando. Não, não está. Tem evidência científica forte para dizer que ele está dentro do alvo e que isso está fazendo bem para ele. A menor FO2 para atingir essa saturação é a FO2 ideal, é a FO2 correta. É um erro que você não vai mais cometer, deixar o paciente saturando 99, 100, com uma FO2 mais alta, tá? Não existe. Olha a Fernanda falando, verdade, era 40%. Né? Não tem isso, porque esse 40% é tirado da cabeça das pessoas. É tirado, sabe lá da onde, né? Porque não existe isso. Mínimo de 40%, de 30%, não existe. O mínimo é 21%. E a gente quer chegar nele, que é o ar ambiente. Que aí você faz o quê? Que o paciente tolera o ar com a composição de oxigênio, né, do ar ambiente. Excelente. O pulmão dele tá bom. Nesse sentido, na oxigenação, tá bom? Erro número 3.
também acontece demais e vocês não vão mais cometer ele, tá? Não umidificar adequadamente a via aérea, tá? Não umidificar adequadamente a via aérea. Gente, o ar que vem da parede, o ar que vem ali, né, ar comprimido, oxigênio da rede de gases, é um ar seco e gelado, tá? É um ar seco e gelado. Então, o que que acontece? Se você não adiciona um sistema de umidificação, esse ar seco e gelado, ele acaba fazendo com que toda a parede da via aérea fique ressecada e lesiona mesmo, né? O ressecamento acaba causando não só, né, secreções espessas, mas também lesão de parede, né? Então, é importantíssimo. Não existe, gente, presta atenção, não existe ventilação mecânica sem umidificação. E por que que eu ressalto isso? Tá? Por que que eu ressalto isso? Porque eu vivi e vivo, às vezes, né, essa realidade de, em algumas situações, o sistema público de saúde, ele tem uma limitação tão grande de material que ele tem uma limitação, às vezes, em alguns locais, desse tipo de material aí que vocês estão vendo, que é o material da umidificação ativa e o material da umidificação passiva. São os dois tipos de umidificação, eu vou falar para vocês já já deles. Tá? Coloquei aí, né, uma referência muito boa sobre umidificação, tá? Essa aí também vou mandar lá no grupo de WhatsApp. Se você não está inscrito nesse curso gratuito aqui que você está assistindo, se inscreva, entre no grupo de WhatsApp, né? Me manda uma mensagem lá no Instagram, professor, eu quero o link de inscrição do curso gratuito, porque no grupo de WhatsApp eu vou mandar todas essas referências aqui, tá bom? Todas essas referências para você entender, né, de maneira mais profunda ainda do que eu estou falando. E esse material, né, esse material de umidificação, ele é muito bom. Ele explica ali, né, a indicação da umidificação ativa, da umidificação passiva, fala sobre a contraindicação de cada uma, quando você prefere usar uma, quando você prefere usar outra, tá bom? Muito bom esse material, certo? Então, eu vivi, né, agora atualmente, graças a Deus, não estou vivendo mais, mas eu vi situações em que o paciente era obrigado a ficar em ventilação mecânica sem esse material. Gente, não existe isso. Não existe ventilação mecânica sem umidificação. É um atentado à vida do paciente. Isso me revoltava, né? Porque a ausência desse material aí impede ventilação mecânica. Não dá para você ventilar o paciente sem umidificação, tá? Então, você precisa entender como umidificar de maneira ativa ou de maneira passiva, da maneira correta, para que o ar que está entrando e que não está passando pelas vias aéreas superiores, quem é que umidifica e aquece o ar que nós estamos respirando? As nossas vias aéreas superiores. Na intubação, você tem uma via aérea artificial, né? Uma prótese ventilatória. Tubo, por exemplo, a traqueostomia. E essa prótese, ela passa, né? Ela elimina as vias aéreas superiores. Então, a gente precisa de um sistema que faça esse movimento de umidificar e aquecer, tá? E aí eu tenho a umidificação ativa nessa jarra ou panela ou recipiente, não sei como que no seu estado, na sua região chamam, né? É jarra, é recipiente, é panela, como é o outro nome que eu ouvi um dia desse? Enfim, coloca aí na sua região como é que chamam esse umidificador ativo, tá? Esse recipiente, ele leva o quê? Ele leva copo, enfim, água, né? Tem um nível de água, você coloca água, ele fica sobre uma base que aquece, tá? Que aquece. Tem a jarra com água dentro sobre uma base aquecida. E aí, o aquecimento dessa água, né? O ar passa por dentro dessa jarra, desse copo, tá? Ele fica no ramo inspiratório. Então, o ar passa por esse ambiente que está aquecido, esse vapor de água umidifica e aquece o ar, e o ar vai para o paciente umidificado e aquecido. Quanto? A temperatura tem que estar em torno de 37 graus, viu, gente? E a umidade tem que estar em 100%. Como eu sei se essa umidade está em 100%? Precisa ter gotículas ali no Y, sabe o Y
ventilador, o conector que une as duas vias para o tubo. Então, no Y do ventilador, eu tenho que ter gotículas de ar, gotículas de água, tá? Então, essas gotículas de água mostram que a umidificação, a umidade está ali perto de 100%, tá bom? Então, temperatura, né, em torno de 37 graus e umidade de 100% nessa umidificação ativa. Pode também fazer a umidificação passiva, que é a umidificação através desses filtros, né? Aqui eu estou falando do ar que está nesse sistema de entrada e saída de ar. Esse ar, que é seco e gelado da parede, ele precisa estar úmido e quente, tá bom? E para isso eu preciso de um sistema que faça isso para ele, ou ativo, que foi esse que eu expliquei, ou passivo. Por que se chama passivo o filtro? Porque ele é um sistema que troca calor e umidade com o paciente. Então, você coloca o filtro, né? E aí a posição correta do filtro é ali próximo do tubo, olha aí, né? Se eu tenho um filtro HMEF, o que significa isso? É um trocador de calor e umidade e filtragem de bactérias e vírus. Tá bom? Então, ele é filtro para filtrar bactéria e vírus e também um trocador de calor e umidade. O ar quente e úmido de dentro do paciente fica nessa membrana do filtro, e aí quando o ar vem da parede, ele pega essa umidade e esse calor do próprio paciente e umidifica e aquece o ar. Ou seja, no filtro, é o próprio ar quente e úmido do paciente que aquece e umidifica o filtro e faz com que esse ar que venha seja aquecido e umidificado. Por isso, troca de calor e umidade. Por isso, sistema passivo de umidificação. Tá bom? E o HMEF, ele faz tanto essa função de aquecer e umidificar, como de filtrar vírus e bactérias. Você pode ter o outro tipo de sistema de filtros, né, que é o HME, sem o F. Mas aí você tem um outro filtro chamado EPA, que ele só faz a filtragem. Então, gente, filtro EPA, olha o local onde ele fica. Perto da válvula expiratória, perto da válvula exalatória, tá? Depois do ramo expiratório. E o filtro HME é próximo ali do tubo, depois do Y, tá? Próximo do tubo. Ele não pode ficar antes do Y, gente. Por quê? Porque ele tem que pegar o fluxo ins e o fluxo ex. Ele tem que ficar depois do Y do circuito, tá bom? Então, essa umidificação do HME, sem o F, né, ele só troca calor e umidade, ele não tem a filtragem de bactérias e vírus, e aí o EPA tem, mas o EPA não umidifica, tá bom? Se você usa a panela, como falaram aqui, a panelinha, né, se você usa cumbuca, né, se você usa esse recipiente, tá, de umidificação ativa, ele fica no ramo INS apenas, e você pode usar o EPA no ramo ex, lá no final do ramo ex. Só cuidado, você precisa ficar verificando se esse EPA ele não está encharcado, não está condensado por líquido, já que esse sistema também de umidificação, né, ele gera essa umidade maior e aí o circuito fica com condensados de água. E você tem que tirar essa água porque ela aumenta a resistência ao fluxo aéreo, tá bom? Por isso que tem aqueles copos em alguns circuitos, né? Aqueles copos, a água escorre para aquele copo, você retira o copo, joga a água fora e conecta o copo de novo, tá bom? Então, se você usar uma umidificação ativa, use um EPA na válvula exalatória. Se você usar o HME, que não filtra, use um EPA na válvula exalatória. Agora, se você usar o HME-F, basta ele. É o que tem lá no hospital. A gente tem HME-F, então não precisa de filtro EPA, tá, gente? Senão você pode acabar aumentando a resistência exalatória também, tá? O filtro que se usa também aqui, preste atenção nessas figuras aqui, ó. HME-F, basta ele. Ele filtra e umidifica e aquece. HME, ele só umidifica e aquece, então o EPA filtra. Umidificação ativa, você coloca só o EPA lá na válvula exalatória. Então, o que acontece aqui? Tá? Eu tenho essas três maneiras, né, de configuração da umidificação, tá? E
você nunca mais vai errar a umidificação no seu paciente, tá? Usa a jarra, o copinho, com água a 37 graus, tá bom? E esse vapor de água vai umidificar o ar. Ou usa o filtro HMEF, depois do Y, ou usa o HME, depois do Y também, tá bom? Olha aqui algumas contraindicações do uso do HME, tá? Então, olha só, o HME é contraindicado para pacientes com secreção sanguinolenta franca ou espessa e abundante, ou seja, paciente que está toda hora tossindo e sujando o filtro. Se o filtro pega a secreção, gente, esquece. Ele parou de fazer o efeito dele e ele está aumentando a resistência. Filtro sujo precisa ser trocado. Se não for trocado, eu acabei de colocar, paciência, o filtro perdeu a função dele e está aumentando a resistência. Troca o filtro, tá? O uso de um HME é contraindicado para pacientes com volume corrente expirado menor do que 70% do volume corrente fornecido. Aqueles que têm fístula, né, broncopleural, com pneumotórax, com dreno, tá? Ou seja, se tem um vazamento grande de ar por esse dreno, por essa fístula, né, é contraindicado usar também o HME, tá bom? Porque ele precisa do ar saindo pela via aérea do paciente para condensar, né, aquela umidade, aquele calor, para ele fazer essa troca de calor. Se não tem ar saindo, se o ar está escapando por outro lugar, ele não faz o efeito dele, tá bom? Ao fornecer umidificação a pacientes com baixo volume corrente, como quando utilizada a estratégia de ventilação protetora pulmonar, os HME não são recomendados porque contribuem com o espaço morto adicional e pode aumentar a necessidade, né, de ventilação e aumentar a PaCO2. Então, o que acontece, gente? Quando você tem uma estratégia protetora e que você usa um volume corrente muito baixo, como, por exemplo, pacientes com SARA grave, que você tem que usar ali 4 ml por quilo, por exemplo, né, para poder manter a ventilação protetora, você tem um volume corrente muito baixo. Aí, de novo, aquela situação, não é um volume corrente suficiente para o filtro, né, acumular calor e umidade. Então, volume de correntes muito baixos e volume de corrente muito alto, volumes minutos muito altos, né, acima de 10 litros por minuto, aquele paciente que está hiperventilando, também não é indicado o HME, porque ele não consegue fazer essa troca adequada. Assim como pacientes hipotérmicos. Pacientes com temperatura corporal abaixo de 32 graus não vão conseguir, né, fazer essa troca de calor, porque ele não tem calor dentro dele, tá? Então, pacientes hipotérmicos também não têm indicação de usar esse filtro HME, tá? E, como eu falei para vocês, um HME deve ser alternado, né, para o modo de desvio de aerossol, né? Não, na verdade, ainda não falei isso aqui, né? Quando você for usar, né, aerossol, quando for usar nebulização, né, conectado no ventilador, você precisa tirar o filtro, porque senão todo o conteúdo da nebulização vai ficar nele, vai encharcá-lo e vai inutilizá-lo. Ah, são muitos detalhes, não estou entendendo, está ficando confuso. Gente, é você pegar isso aqui, né, e colar lá na sua prancheta, lá no livro de protocolos da sua UTI. Isso aqui vai ficar muito claro no seu dia a dia, tá? HME não pode ser usado nessas situações e pronto. Usa a umidificação ativa. Tá bom? Espero que você tenha essa possibilidade, né, dessas duas opções, tá? Erro número 4, ajustar a PIP somente pela oxigenação. Isso é um erro crasso também e muita gente comete. Aprendeu que a PIP ajuda o paciente a oxigenar, ajuda a expandir o pulmão, ajuda a melhorar a saturação. E as pessoas ensinam ventilação mecânica assim. Elas jogam a informação. Olha, para você melhorar a oxigenação, você mexe na FO2 e na PIP. Pronto, acabou a informação. Aí a pessoa fica perdida, porque ela um dia vai ajustar a PIP e a oxigenação não vai melhorar, vai piorar. E ela não entendeu o que significa PIP, não entendeu que a PIP melhora quando o pulmão recebe bem aquela PIP e a PIP piora a oxigenação quando aquele pulmão não recebe bem a PIP. Então, gente, ventilação mecânica você só aprende se você entende o raciocínio, se você atende de forma prática. E esse erro aqui, eu vou citar ele aqui para vocês, mas eu só vou conseguir corrigir ele totalmente amanhã, tá? Quando eu ensinar a você, né, o que é um pulmão recrutável,
o que é uma PIP que faz bem e o que é uma PIP que faz mal. Aqui eu vou te colocar o erro, tá? Para que você não cometa mais, para que você nunca mais olhe só para a oxigenação, tá? Mas amanhã eu vou destrinchar o ajuste de PIP e PIP nunca mais vai ser um problema para você, porque eu tenho certeza que você não vai mais ter dificuldade, dúvida ali no ajuste da PIP. Uma das maneiras, ó, de você identificar uma PIP boa, uma PIP ruim, é você olhando o Stress Index. O que é Stress Index, tá? Só para tentar descomplicar um pouco aqui. A curva de pressão, isso aí é uma curva de pressão, tá? No modo volume controlado, né? Quando a gente tem uma modalidade de volume controlado, eu vou falar dos modos básicos também, tá bom? Amanhã e quinta-feira, tá? Não se preocupe, tá bom? Vou falar dos modos básicos, o que a gente ajusta em cada modo básico, tá? Mas aqui, a curva de pressão no modo volume controlado, ela tem essa configuração. A pressão vai aumentando de acordo que o volume vai entrando. O volume vai entrando no pulmão e vai causando o que nele? Pressão. E essa pressão vai aumentando. Então, o que tem aqui? Eu tenho um Stress Index de 1 quando eu tenho essa curva bem retinha aqui na figura A. Tá vendo? Ela é bem uniforme ali, bem reta, tá? Linear, né? Eu tenho o Stress Index 1, ou seja, eu tenho ali uma expansibilidade pulmonar, um recrutamento, uma distribuição da pressão de maneira adequada. Essa é a minha meta, o meu alvo, ter esse tipo de curva, em que a pressão vai aumentando de maneira linear. Se a pressão for aumentando de maneira a fazer, né, essa curva côncava, ou seja, para baixo assim, como na letra B, ou seja, se a minha curva ela faz essa configuração, né, de concavidade, então eu tenho o quê? Uma hiperdistensão, um pulmão que está distendido além do que deveria, ou seja, uma PIP exagerada, que está distendendo demais esse pulmão. E se eu tenho a configuração na letra C, né, que é um Stress Index menor do que 1, na letra B é um Stress Index maior do que 1, tá? Eu tenho essa região, né, como se fosse uma barriga, assim, né, uma região convexa, tá? Então, essa curva convexa, essa curva que faz uma barriga, assim, da pressão subindo de maneira não linear, mas nessa configuração da letra C, eu tenho um pulmão que tolera mais recrutamento, ou seja, tolera ser aberto mais, tolera uma PIP um pouco maior. Então, a configuração da curva, ela me mostra a tolerância também a esse ajuste da PIP, certo? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, né? Um paciente com uma PIP de 8, um Stress Index de 0,75, quando a gente foi para uma PIP de 18, o Stress Index dele ficou muito mais próximo de 1. Então, ele, com o aumento de PIP, melhorou a curva, pressão, tempo no volume controlado, tá? E significa que ele precisava dessa PIP um pouco maior para recrutar mais alvéolos. Já esse outro paciente de baixo aí, ele tinha uma PIP de 10, com Stress Index, né, fazendo essa concavidade, né, e quando a gente tirou a PIP e colocou em 0, ele ficou com Stress Index próximo de 1, 1,06. Ou seja, esse paciente, a PIP hiperdistendia os alvéolos e ele ficou melhor sem essa PIP. Já era um paciente provavelmente que estava hiperinsuflado, que tinha já aprisionamento aéreo, algum grau de alto PIP. E aí esse paciente, quando a gente adicionava a PIP, ele fazia hiperdistensão e ele ficou com uma PIP de 0 de maneira adequada. E aí essa configuração dela é que vai te mostrando essa tolerância a ajuste de PIP ou uma hiperdistensão. Mas olha só, o que eu quero que vocês foquem é nisso aqui, tá? Isso aqui é a parte mais importante para corrigir esse erro número 4. A parte mais importante para corrigir o erro número 4 é isso. A PIP, ela deve ser ajustada se baseando em oxigenação, mecânica e hemodinâmica. Toda PIP, quando você vai ajustar, você precisa entender que ela tem impacto na oxigenação. Muita gente só aprende essa primeira parte. Muita gente só sabe que a PIP ajuda a oxigenar melhor, porque abre alvéolo, melhora a troca gasosa, aproxima o alvéolo do capilar, né? Muita gente só sabe isso.
Mas mecânica respiratória, que foi o que eu ensinei agora, né? Ou seja, ajuda na configuração da curva de pressão. O que significa isso? Melhora a complacência, gente. Melhora a complacência, tá? Durante essa semana, nas aulas, eu vou falar também para vocês sobre complacência pulmonar, sobre como, se você entender o que é um pulmão complacente, o que é um pulmão pouco complacente e o que as alterações de complacência causam na ventilação, você tem muito mais segurança em ajustar PIP, em ajustar parâmetro. Muito mais, gente, muito mais. Tá? Um exemplo disso aconteceu ontem. Eu estava com uma aluna lá na UTI e o paciente estava com uma saturação mais baixa, a gente já tinha ajustado a FO2, só que na avaliação, na ausculta, parecia que ele estava realmente com mais áreas pulmonares ali fechadas. Ele tinha ali, né, como ganhar um pouco mais de área, pelo menos numa avaliação inicial, né? Era um paciente que não dava para fazer stress index, porque ele estava entrando na ventilação, ele não estava em volume controlado, tá? Mas na avaliação, a gente aumentou a PIP dele para tentar ganhar oxigenação. A oxigenação não mudou e a mecânica piorou. A complacência do paciente diminuiu um pouco mais. E como que a gente viu isso? Quando a gente aumentou a PIP, o volume corrente dele instantaneamente caiu. Com a mesma variação de pressão, com a mesma pressão controlada. Eu não mudei a oferta de pressão para ele, eu mudei só a PIP, que é a pressão de base. Só que eu aumentei essa PIP e o volume corrente caiu. Ele estava em pressão controlada, o volume corrente varia, né? O que isso significa para mim? Significa que com a PIP anterior tinha mais área aberta no pulmão, tinha mais área, né, recrutada. Quando eu aumentei essa PIP, eu hiperdistendi algumas áreas. E essas áreas de hiperdistensão acabam fechando outras áreas mais frágeis. E o volume corrente cai. Se eu fosse me basear só na oxigenação, eu podia aumentar a PIP, na hora a saturação não mudou, mas eu podia esperar um tempo, né? Não, naquele momento a mecânica piorou, a gente já voltou a PIP para a anterior, certo? Vai ensinar a realizar titulação de PIP? De certa maneira, Vitor, eu já estou ensinando agora. O que é titulação de PIP? É escolher a melhor PIP para o seu paciente. Titular PIP é isso. Manobra de recrutamento alveolar é outra coisa. E manobra de recrutamento alveolar, gente, você usa com pacientes com SARA. Não use em todo mundo, não, tá? Paciente com SARA, paciente que tem indicação. É bem mais raro você usar manobra de recrutamento alveolar. Titulação de PIP, você titula para todo mundo. Assim como você titula FO2. O que é titular FO2? Titular PIP? É você escolher qual parâmetro você vai colocar, qual FO2, qual PIP. E para você titular uma PIP, você tem que levar em consideração oxigenação, mecânica e hemodinâmica. Por que hemodinâmica? Porque a PIP pode alterar, tá? A PIP influencia e pode alterar a hemodinâmica. Isso é importantíssimo entender. Tem um módulo do VSE, do meu curso de ventilação mecânica, que é só sobre repercussão hemodinâmica da ventilação mecânica. O módulo 3. Ele é todo sobre repercussão hemodinâmica da ventilação mecânica. O que acontece com o coração, com o ventrículo direito na pressão positiva? O que acontece com o ventrículo esquerdo na pressão positiva? Por que um edema agudo de pulmão cardiogênico se beneficia tanto com a pressão positiva? E por que um paciente, por exemplo, hiperinsuflado, um DPLC, um paciente com queda já no débito cardíaco, pode piorar muito com a pressão positiva? Porque às vezes quando a gente intuba o paciente e coloca ele na ventilação, a pressão dele despenca. O que acontece nessa relação, né? Coração-pulmão. Isso é importantíssimo a gente saber. Tá? Eu vou comentar um pouco disso também nesse nosso curso gratuito. Claro, não consigo abarcar tudo, né? É um caminho, como eu falei para vocês, tá? E no VSE, no Ventilação Sem Erro, tem um módulo só sobre hemodinâmica e ventilação mecânica, tá? E a PIP, ela é ajustada baseada nesses 3 fatores aí. E aí sim, né, você vai saber titular a PIP, se você levar em consideração cada um desses. E amanhã eu vou falar da relação da PIP, principalmente com a mecânica.
Porque a oxigenação a gente sabe, né? Aumentou a PIP, melhorou a oxigenação, ótimo, né? Baixou a PIP ou aumentou a PIP, piorou a oxigenação, é ruim. Agora, e a mecânica? E a complacência? É nela, gente. É na complacência que vocês têm que focar. É na complacência pulmonar, né, que vocês têm que se ligar. E amanhã eu vou ensinar para vocês isso de maneira também muito prática para vocês aplicarem. Certo? E aí o erro número 5, tá bom? É isso aqui, ó. Conhecimento teórico sem aplicação prática. É por isso que as pessoas elas desistem de ventilação mecânica, elas acham que não é para elas, elas acham que é muito difícil, muito complicado, que é só para gênios, só para gente, né? Só para alguns. E eu falo, é para todos que querem e têm acesso, né, a uma metodologia de ensino aplicada à prática. Conhecimento teórico sem aplicação prática é um erro que coloca o seu paciente em risco, porque você não entendeu ventilação mecânica. Você só estudou por livro, você só leu artigo. Você nunca aplicou isso aqui num caso clínico, numa situação real. É por isso que eu passei a aula inteira falando de situações clínicas, né? Cito pacientes, cito situações, né, que aconteceram, mostro curvas de alteração de PIP, o que aconteceu com a curva. E amanhã e quinta-feira, mais ainda, vou trazer gráfico, vou trazer caso clínico, porque é a única maneira que eu aprendi ventilação mecânica e é a única maneira que eu sei ensinar, que eu sei passar. É aplicando a teoria à prática, é fazendo você realmente, dentro da cabeça, fazer sentido. E se ainda não fez totalmente sentido algumas coisas, calma. Amanhã eu vou de parâmetro em parâmetro para fazer sentido. Tá bom? Então, esteja comigo. Como eu falei, quem ficou aqui até o final, né, vai saber, tá? Amanhã, ó, como se sentir seguro ao ventilar pacientes graves. Mas agora você vai saber como concorrer a uma vaga, né, para o VSE, uma vaga para o meu curso, né, completo de ventilação mecânica, né? Então, quem está aqui, presta muita atenção, tá bom? Presta muita atenção, tá bom? Eu vou falar uma palavra-chave em cada aula desse curso. Então, vão ser 4 palavras-chave. Hoje tem uma, amanhã tem outra, quinta tem outra e domingo tem outra. Essas 4 palavras-chave vai beneficiar quem? Quem assiste às aulas, né, gente? Vai beneficiar quem está assistindo às aulas. A palavra-chave vai ser falada só na aula, tá? E no domingo, né, na última aula, eu vou fazer um sorteio de uma vaga para quem estiver ao vivo também, né? E a pessoa sorteada, dos que estiverem ao vivo, né? A pessoa sorteada, que tiver as 4 palavras-chave anotadas, tiver as 4 palavras-chave, ganha o curso, ganha a entrada no curso totalmente de graça, tá bom? Então, vou falar a palavra-chave hoje, amanhã, quinta-feira e domingo, certo? Então, não esqueça, anote aí, tá com caneta na mão, anote aí a palavra-chave, tá bom? Vai ser só aqui, tá? Anote aí a palavra-chave da aula de hoje, da aula 1, primeira palavra-chave. Cada aula vai ter uma palavra, tá bom? Então, a primeira palavra de hoje é segurança, tá bom? Segurança, anota aí, segurança, certo? Sem esses erros aqui que você não vai mais cometer, né? Você vai ter segurança. Então, a palavra-chave de hoje é segurança. O Jonathan tá falando que o livro do West é bom. É sim, gente. Isso aqui eu coloquei, não coloquei aleatório não, esses livros, tá? Esses livros realmente usei e são muito bons. Fisiologia Respiratória do West, Ventilação Mecânica no Valiati, Fundamentos de Terapia Respiratória de Egan, tá? A base de dados da PubMed, da Chest. Então, tudo isso aí, né, é importante. Mas isso aqui, conhecimento teórico, sem aplicação prática, só vai te atrapalhar. Tá bom? Anotou a palavra-chave de hoje? Segurança, se você quer concorrer no domingo a um sorteio de uma vaga para o VSE, o Ventilação Mecânica Sem Erro. O conteúdo desse curso aqui, os resumos, as referências, os artigos que eu usei, vão estar no grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, entre, se inscreva no curso gratuito, né? Lá no meu Instagram tem um link de inscrição no curso gratuito, tá bom? Muita gente talvez vá assistir essa aula e não está inscrito no curso gratuito. Se inscreva para receber todo o material de apoio.
tá? Então, palavra-chave dita, queria agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? E pedir para vocês, para bater um print dessa aula, né? Eu vou fazer um post, coloca nos seus stories, me marca lá, fala o que você achou da aula. Mas muito importante, gente, quem participou aqui, eu vou fazer um post no meu Instagram agora, eu quero que você fale o que você achou dessa aula. Lá no post, você coloca nos comentários o que você achou dessa aula e o que você aprendeu, né? Se tinha algum desses erros que você cometia, você não conhecia, você não vai mais errar, coloca lá para mim, tá bom? As pessoas vão ver e vão se interessar por esse curso. E aí a gente vai cada vez mais levar esse conhecimento Brasil afora e vamos mudar a realidade da ventilação mecânica, gente, no nosso país. Não vai ser mais uma terapia negligenciada. A ventilação mecânica é, infelizmente, muito negligenciada e não será mais, tá bom? Então, eu vou postar no Instagram, assim que acabar essa aula, eu vou fazer um post lá no Instagram e você vai comentar o que você achou dessa aula, tá bom? Amanhã, 8 horas, eu encontro todos vocês aqui de novo e aqueles que vocês convidarem, aqueles que vocês chamarem, que vocês disserem, né, que valeu a pena. Valeu ou não valeu a pena estar aqui até 9h40 da noite, né? Esses erros aqui eu garanto que vocês não cometem mais, tá bom? E amanhã vocês vão aprender parâmetro por parâmetro como ajustar, como fazer para os seus pacientes e vocês vão, passo a passo, ganhando segurança, expertise, porque você merece ser um profissional que domina a ventilação mecânica, que é referência em ventilação mecânica. E eu tenho certeza, né, que você, comprometido e determinado, você vai se tornar isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.